Oi, Bia. Peguei aqui, ó, prova do vestibulinho, primeiro semestre, questão 11, uma questão de química, e ela é muito legal para aprender algumas coisas. A questão começa com um texto aqui sobre os vinhedos, não vai ajudar muito para resolver essa questão, então nem vou ler. Aqui já começa, na obtenção do vinho, o açúcar da uva é transformado em etanol, que é o álcool, e em gás carbônico, conforme a reação representada por essa equação aqui. Então já está falando, isso aqui é uma equação e representa uma reação, certo? E aqui nessa equação nota-se a representação de. Aí antes de ver as alternativas, então vamos entender algumas coisas aqui. Vou começar falando sobre reações, vai. Reações. Nós temos as reações físicas e temos também as reações químicas. E qual a diferença? Aqui, ó, na reação física, não tem alteração no elemento. Então aqui, né, contrário, tem alteração no elemento. Tá? Por exemplo, aqui uma reação física, quando a gente pega H2O. H2O, você sabe, é água, né? H2O no estado líquido, aqui um Lzinho minúsculo significa que está no estado líquido. Se eu pegar isso e transformar em H2O, em vapor de H2O, que é o Vzinho de vapor. Se fosse uma letrinha S, seria sólido. Se fosse uma letrinha G, seria gás, tá? Então eu peguei H2O no estado líquido e transformei em H2O em vapor. Mas ó, era H2O, continuou sendo H2O. Não mudou. Tá? Não houve a criação de um outro elemento. Então isso é só uma reação física. Aqui, na reação química, é esse exemplo aqui, ó. Nós tínhamos aqui uma substância, teve uma reação e ela foi transformada em outra substância aqui. Teve uma alteração no elemento. Então, é uma reação química. Tá bom? Vamos ver aqui agora. Esses números aqui, esses números pequenininhos, o que eles significam, né? Aqui tem um 6 do lado direito do C. Significa que nós temos 6 átomos desse elemento representado pela letra C, que é o carbono. Então, temos 6 átomos de carbono. Aqui tem um H, 12, então 12 átomos de hidrogênio. Aqui, ó, 6 átomos de oxigênio, tá? Agora, às vezes aparece um número grande aqui do lado esquerdo, que, por exemplo, aconteceu aqui, ó. Número 2 aqui, grandão, antes do CO. Significa esse número que ele se refere tanto ao C quanto ao O, tá? Ou seja, aqui no Czinho, no C não tem nenhum número pequenininho aqui embaixo, né? Então a gente entende que é o número 1 que está ali. Tem só um átomo de carbono. Mas como tem esse 2 antes, ele multiplica, ele se refere ao C também. Então, 2 vezes o 1 pequenininho que está aqui, 2. Temos 2 átomos de carbono. Aqui tem o O2 pequenininho. Então, nós sabemos que temos 2 átomos de oxigênio. Mas como tem esse 2 antes, ele multiplica. 2 vezes 2, 4. Ou total de
4 átomos de oxigênio, tá? Então, vou colocar aqui. Se fosse, por exemplo, C6, 2C6. 2C6. Aqui, então, nós temos 6 átomos de carbono. E aqui, 2 vezes 6. Ou seja, 12 átomos de carbono. Tá bom? Deixa eu ver o que mais falta falar. Substâncias simples. Substâncias simples. Substâncias simples ou substâncias compostas. Qual a diferença aqui entre substâncias simples e substâncias compostas? Substâncias simples, elas são formadas por átomos quimicamente iguais, tá? Como, por exemplo, o oxigênio. Vamos ver aqui. O oxigênio que a gente respira é uma substância, oxigênio, e ela é formada por 2 átomos. Aqui o número 2, 2 átomos. Só que os 2 átomos são iguais. São átomos de oxigênio. Átomos quimicamente iguais. Então é uma substância simples, tá? Substância composta, já dá para saber, né? É o contrário. Formada por átomos quimicamente diferentes. Por exemplo, isso que a gente já estava falando agora há pouco, a água, H2O. Ela é formada por 2 átomos aqui de hidrogênio e aqui um átomo só de oxigênio. São átomos diferentes, né? Hidrogênio e oxigênio. Então, uma substância composta. Tá? Agora vamos para as alternativas, então. Começar desse lado aqui. Nessa equação, nota-se a representação de 2 reagentes. Eu não falei sobre isso, né? Aqui, tem essa setinha. Tudo que está do lado esquerdo da setinha, antes da setinha, é chamado reagente. Tá? O que está do lado esquerdo é reagente. Tudo que está do lado direito é produto. Ou seja, é o que surgiu depois da reação, produto. Então, do lado esquerdo, reagente, do lado direito, produto. E isso independente da quantidade, né? Podia ter aqui só tem uma, a gente está vendo é só uma substância. Mas se tivesse um mais aqui e um outro aqui, 2 seriam reagentes também, porque estão antes da setinha, tá bom? Então, nota-se a representação de 2 reagentes. Antes da seta é reagente, mas aqui só tem um. Isso aqui tudo é uma substância só. Uma substância composta, como a gente viu, né? Porque é formada por átomos quimicamente diferentes. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, não tem 2 reagentes não, só tem um. Essa aqui está errada. Nota-se a representação de 5 substâncias. Vamos contar. Aqui tem uma. Aqui tem um mais. Então, depois do mais é uma. Antes do mais é outra. 1, 2. Com mais um reagente aqui. 3. Um reagente. 2 produtos. São 3 substâncias, né? Não 5. Errada também. Nota-se a representação de um processo físico? Não, lembra quando eu falei aqui das reações físicas e químicas? A reação física não tem alteração no elemento. A reação química tem sim alteração no elemento. E nesse caso, a gente vê que teve alteração. Dá até para saber olhando aqui. Na obtenção do vinho, o açúcar é transformado em etanol e em gás carbônico. Ou seja, tinha açúcar e esse açúcar virou etanol e gás carbônico. Portanto, houve uma alteração no elemento, né? Transformou o açúcar em etanol e em gás carbônico. O que antes era açúcar passou a ser
etanol e gás carbônico. Portanto, não é um processo físico, é um processo químico, tá? As outras aqui. Alternativa D. Nota-se a representação de 5 substâncias simples. Bom, a gente já fez essa conta antes, né? 1 reagente, 2 produtos, são 3 substâncias, não 5. Também não são nem substâncias simples, né? Aqui, ó. Substância composta, átomos diferentes. Aqui também, substância composta. E aqui também, substância composta, formada por átomos diferentes, né? Carbono, oxigênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, além de ser substâncias compostas, não são 5. Só sobrou a alternativa E, 3 substâncias compostas. É exatamente isso, né? 1 reagente, 2 produtos, total de 3 substâncias, todas elas compostas. Então, correta é a alternativa E, tá? É isso aí.